Gravando. Tudo bem, bom dia a todos. Vamos então dando sequência aos nossos cursos da Escola Judiciária Eleitoral, dando sequência ao curso do Fred, né? Agradeço a presença de todos, agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral mais uma vez, em nome do senhor presidente, embargador Gilberto Giraldelli, a todos os colegas que estão aqui na bancada, que auxiliam aí na plateia do nosso professor, a Janes, ao Darienzo, que nos auxilia. Vejo aqui o Dr. Jackson Coutinho, que é da escola também. Vejo aqui o Dr. Luiz Derce. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Derce, Dr. Luiz é da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Dr. Fred, e fez um evento muito, foi muito elogiado, um webinário aí com vários convidados, está aqui conosco, muito nos honra a presença. Então, muito bom dia a todos, senhor juiz, senhores servidores, promotores de justiça, senhores advogados. A palavra é sua, Fred. Obrigado, bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos seguir com a nossa aula aqui. Agora a gente vai começar a analisar especificamente cada categoria típica de poder, né, uma a uma. Já mencionei aqui que quando eu tenho mais tempo aí, eminentemente em aulas de pós-graduação, eu gosto de enfrentar, inclusive, as formas de poder atípicas, mas que têm incidência, né, dentro do contexto eleitoral. Maiormente o abuso de poder religioso e o abuso de poder coercitivo relacionado aí com a presença da violência nos processos eleitorais. Mas aqui, como nós temos um curso com um horário apertado para o tamanho da matéria, eu vou ficar com as hipóteses típicas, mas fico aí à disposição também para eventuais dúvidas relacionadas com manifestações do fenômeno do poder que possam afetar a legitimidade das eleições, embora não estejam previstas de uma maneira tipificada no ordenamento eleitoral. E vou começar com o mais fácil para terminar com o mais difícil na sexta-feira. Eu acho que o abuso de poder político é uma matéria muito fácil de ser tratada, mas as condutas vedadas não. As condutas vedadas especificamente ali tem muitos detalhes e, portanto, eu vou deixar o abuso de poder político e as condutas vedadas para sexta. Vamos começar mais light, assim, por assim dizer, com o abuso de poder econômico e, na sequência, com o uso indevido dos meios de comunicação, no contexto do qual eu vou abordar também algumas questões relacionadas com ilícitos cometidos na internet, né, e que possam também afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos ou a liberdade de voto. Bom, o poder econômico, ele tem uma relação muito ambígua com o processo eleitoral. Porque a gente já discutiu aqui, por um lado, ele tem um aspecto positivo na medida em que ele é absolutamente necessário para que a gente possa realizar as eleições e para que os candidatos tenham aí uma chance mínima de lograr algum êxito nessa competição pela preferência popular. Mas, por outro lado, a influência do poder econômico também, ela atrai muitas complexidades, não só no âmbito do microsistema eleitoral, mas também na esteira do próprio macrosistema político, na medida em que é sabido, e em termos mundiais, uma noticiada captura do poder econômico pelas instâncias políticas na esteira do que nos Estados Unidos, por exemplo, se chamaria do deep state, né, do Estado profundo. A gente tem as instituições formais que comandam o jogo do poder, as instituições governamentais eminentemente, mas nós sabemos que, na prática, né, essas autoridades que estão à frente da liderança das instâncias governamentais muitas vezes estão capturadas, presas ou interessadas em alianças de superpotências econômicas ou corporações econômicas de grande magnitude. E por isso a gente tem uma relação ambígua entre dinheiro e política, porque por um lado o dinheiro é vital, né, para o exercício político, e por outro lado, a depender da forma como o dinheiro entra e do volume em que o dinheiro entra, essa situação se inverte, algo que poderia ser vital passa a ser, de certa forma, fatal, seja porque pode comprometer o índice de igualdade entre os candidatos nas eleições, seja porque pode afastar completamente ou derrubar completamente a própria ideia do governo representativo,
na medida em que a cooptação do poder político pelo poder econômico tende a afastar a ideia de representação, haja vista que os políticos podem passar a representar não a vontade do povo, mas a vontade, né, das grandes corporações industriais, farmacêuticas, e por aí vai, né? A gente sabe que, para quem já estudou um pouquinho as atividades de lobby nos Estados Unidos, né, ficaria escandalizado. A cultura deles é diferente, eles fazem às claras aquilo que aqui só ocorrer assim, às escuras, né, nos bastidores. Mas, enfim, a legitimidade eleitoral, ela, a um só tempo, faz com que a gente permita e com que a gente limite a atuação do dinheiro dentro dos processos eleitorais. A injeção de recursos financeiros, ela é juridicamente aceita para que os candidatos possam viabilizar as suas campanhas, para que eles possam deixar-se conhecer pelo corpo de cidadãos, para que eles possam propagar suas ideias, os seus projetos, as suas intenções. Porque se a gente não tivesse um campo de jogo em que os atores pudessem aparecer ou gastar para aparecer, a gente não teria êxito na ideia republicana, né, que está na base também da democracia republicana, de circulação do poder, na medida em que o poder ficaria apenas circulando entre as mesmas elites de sempre, e embora para muitos autores as elites nunca saiam de lá, né, o poder para muitos autores ele só é acessível pelas elites, mas pelo menos a gente consegue que as elites se alternem e que não seja sempre a mesma elite a comandar o Estado. Mas para que a influência do dinheiro nas eleições morra, entre aspas, dentro do processo eleitoral e não contamine o exercício político que virá depois, porque a democracia não nasce e morre no dia da eleição, a democracia é cíclica e a eleição, embora seja um ponto alto, ela é apenas o início de um novo ciclo de poder, dentro do qual se espera que o interesse coletivo seja buscado cotidianamente por aqueles que conseguiram o seu diplominha de eleitos. Para que isso não passe, a gente contrapõe algumas obrigações. E aí o cara que tem, por um lado, direito de usar dinheiro, por outro lado, tem a obrigação de observar regras, de observar limites e de prestar contas à justiça eleitoral. O poder econômico, como a gente já tinha mencionado, ele tem como base a desigualdade na distribuição e na apropriação de recursos que são necessários para a subsistência das pessoas ou que, por outro lado, são determinantes para a qualidade de vida das pessoas. E por isso, quem tem o poder financeiro, ele tem como manipular pessoas das quais ele espera uma determinada postura. O poder econômico, então, é um poder que se vale da posse, né, de meios ou de bens necessários que são aplicados geralmente numa situação de escassez desses mesmos meios para induzir as pessoas que não os possuem, mas deles necessitam ou eles desejam, né, para que eles adotem um determinado comportamento que é ditado por aquela pessoa que tem o poder econômico na mão. Basicamente, o nosso problema aqui é que qualquer pessoa que possua bens em abundância, ela é capaz de condicionar o comportamento dos indivíduos que se encontram numa situação de penúria por meio do oferecimento, por meio da promessa ou por meio da efetiva entrega de alguma espécie de compensação material. Em suma, o poder político, ele dá àquele que o ostenta uma grande capacidade de influência na medida em que a grana é determinante para as condições do bem-estar alheios. E isso é algo que mata na raiz a nossa ideia tão valorizada de liberdade para o exercício do sufrágio, visto que ele viabiliza uma compra de obediência, já que eu posso comprar o comportamento daqueles que carecem de recursos, né, que são os miseráveis,
daqueles que até têm recursos, mas têm recursos numa medida escassa. Estou falando aqui dos pobres, mas não só. Com dinheiro, a gente compra também a vontade de quem, embora tenha muito dinheiro, deseja ainda ter mais. Então a gente não alcança só miserável, a gente não alcança só pobre, a gente alcança os gananciosos. Ah, Fred, mas o cara que tem uma empresa com 500 funcionários não vai vender o seu voto por R$ 100. Evidente que não. Mas ele pode vender o poder de influência que ele tem pelo exercício de um comando hierárquico sobre os seus empregados por uma quantidade de dinheiro muito maior. E essa grande capacidade de influência que o dinheiro possui na nossa sociedade tem a ver com o fato de que um dos principais motores do comportamento humano nesse mundo capitalista é a busca incessante por satisfação. E a satisfação é compreendida por nós que habitamos esse mundo que aí está, muitas e muitas vezes através, ou traduzida pelo acúmulo de bens materiais. Quem é que aí não gosta de comprar um celular novo, trocar de carro, comprar uma roupa nova e etc. O problema é que a distinção em termos de potencial financeiro, né, se a gente tem candidatos que têm muito dinheiro e candidatos que têm pouco de dinheiro, ela redunda na construção de vantagens enormes com relação aos outros candidatos. De maneira que a presença do dinheiro pode ser um elemento de distanciamento. E se a gente está tratando de uma maratona, cuja essência dessa maratona é que os candidatos não comecem a correr ou não usem de artifícios que os coloquem numa distância muito maior do que os outros, é óbvio que a gente precisa ter cuidado com o dinheiro e precisa fiscalizar a aplicação do dinheiro para evitar que seja comprometido o nivelamento mínimo da campanha. Isso porque os competidores que têm maiores recursos econômicos, eles têm chances muito maiores de alcançar uma visibilidade superior em relação aos demais. E visibilidade aqui é tudo. E mais ainda quando a gente trata de estados que adotam o mecanismo de votação eletrônica. Porque, embora a gente não perceba, quando a gente substitui cédula por urna eletrônica, especialmente nas eleições majoritárias, a gente tem uma troca metodológica fundamental. Porque quando eu chego numa urna que está vazia e eu tenho que identificar, tenho que colocar o número de um candidato para que ele apareça na minha cara, só vai aparecer na minha cara aquele candidato que eu já lembrei previamente. A urna eletrônica não lembra ninguém a respeito de quem são as pessoas que estão competindo. Agora, na cédula majoritária para prefeito, eu chegava ali, tinha o fulano, tinha o Beltrano e tinha o Zezinho, que eu jamais iria lembrar que existia, mas que no momento crucial da definição da minha escolha, eu era estimulado a lembrar daquela existência do cidadão. Mas isso ficou no passado e, portanto, a visibilidade, que sempre foi o critério mais importante, ganha ainda um diferencial aditivo, né? Então, como consequência dessa capacidade que o dinheiro tem de fazer com que os candidatos joguem em condições de visibilidade muito distintas, obviamente, tem um potencial de risco para a conservação da paridade de armas entre os caras que estão competindo e, portanto, pode sim atingir em cheio a legitimidade do processo eleitoral. Agora, embora essas coisas que nós estejamos falando possam parecer muito óbvias, se a gente quer compreender de uma maneira mais concreta como é que o abuso de poder pode se manifestar dentro das eleições, a gente vai ver que ele pode repercutir de maneiras
muito diferentes. E eu diria que o abuso de poder econômico, ele se manifesta basicamente por 4 formas fundamentais. 3 que podem ser, assim, de certa forma, intuitivas, mas por uma quarta que é menos óbvia, menos trabalhada, menos discutida, mas que é muito importante de ser compreendida, que pode resolver alguns casos que as outras formas não nos auxiliam, né? A primeira forma de manifestação do abuso de poder econômico é uma forma que, no meu livro, eu chamo de forma mercantil. E a ênfase no elemento mercantil, ela associa esse tipo de injusto que a gente está estudando com a sedimentação do que a sociologia chamaria de controle clientelista do eleitorado, chamando a atenção para o problema da conquista do voto mediante a distribuição de dinheiro, mediante a distribuição de favores particulares. E a ideia do clientelismo, se a gente vai investigar as raízes etimológicas do termo, cliente era o cara que era subserviente a um patrão na Roma Antiga. Então, na Roma Antiga, os proprietários de terra, as pessoas abastadas, né, tinham aí um séquito de servos que lhe deviam obediência, e lhe deviam obediência porque o que eles iam comer ou deixar de comer, ou se eles iam comer ou não iam comer, ficava a critério daquele cara que os controlava, que os sustentava. O clientelismo vem, né, mais de 2000 anos atrás. Nessa linha, para pegar aqui a definição do professor Edson de Rezende Castro, o abuso de poder econômico seria visto como a transformação do voto num instrumento de mercancia, a comercialização da opinião eleitoral, sendo, portanto, a compra direta ou indireta da liberdade de escolha dos eleitores. E isso afeta negativamente a ideia democrática de maneiras muito amplas, né? Primeiro, porque ela converte a política numa troca, num intercâmbio de interesses particulares, né? Em detrimento da busca do interesse comum. A eleição surge, por um lado, para afastar a perspectiva de violência, e, por outro lado, para que a sociedade em conjunto defina aquilo que é melhor para a sociedade. E, portanto, quando a gente permite que o voto seja comprado, a gente está substituindo o interesse coletivo pelo interesse individual. E imediato, pior ainda, né? Porque se fosse um interesse individual imediato ali para frente, a gente ainda podia coletivamente, no agregado, encontrar um caminho melhor para a sociedade, mas não é o caso. Segundo, porque ela separa completamente o voto do controle do representante, porque quem vende o voto não tem mais elastério moral para se queixar da ineficiência, para se queixar da imoralidade do governo, né? Se eu voto em um candidato a troco de nada, ou seja, apenas e tão somente porque eu acredito nele, porque eu confio no projeto dele, porque eu confio nas ideias que ele defende, eu tenho moral para cobrá-lo o tempo todo. Mas se eu vendi meu voto, a contrapartida dele já está dada, ele não me deve mais nada. Ele pagou pelo voto e agora fica livre de qualquer amarra, tendo como única obrigação, provavelmente, né, o fato de ter que me pagar uma parcela na hora que ele for buscar a reeleição. Mas quando a gente para de pensar no sistema político como um todo e pensa só aqui no nosso mundinho do eleitoral, o elemento mercantil é ultra complicado também, porque ele compromete a igualdade entre os candidatos. Ele coloca a vitória eleitoral na mão do cara que pode pagar. E o cara que não pode pagar não vai ter a menor chance.
Agora, gostaria de fazer algumas algumas observações, inclusive processuais, pegando o gancho do elemento mercantil. Promotores eleitorais, advogados que vão lidar aí com as ações eleitorais, vocês devem saber que ao lado da ação de impugnação, da ação de investigação judicial eleitoral, nós temos a opção da ação de impugnação de mandatos eletivos. E embora a AIGE seja possível de ser ajuizada em todos os casos típicos de abuso de poder, no caso da AIME, embora a gente tenha ali um instrumento processual apto ao combate do abuso de poder, a gente tem um instrumento apto ao combate do abuso de poder em uma forma exclusiva, na linha do que prevê o parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição. Então, se a AIGE vale para abuso de poder político, para abuso de poder econômico, para uso indevido dos meios de comunicação social, que eu chamo de abuso de poder midiático, a AIME só vale para abuso de poder econômico. Então, o uso de grana autoriza a AIME, assim como a AIGE, naturalmente. Agora, o abuso de poder político, embora não esteja, em princípio, dentro do raio de alcance da AIME, se o poder político é utilizado para realizar o controle clientelista do eleitorado, nós temos aí o abuso de poder político-econômico, político-econômico, ou ecopolítico, como eu já vi em doutrina alguém chamar. E se a gente tem um abuso que não é puramente político, mas um abuso político de alta carga econômica, o caminho da AIME se abre para você. E o caminho da AIME é interessante que seja aberto, especialmente para aqueles que não foram diligentes no ajuizamento de uma ação, porque se você perdeu o prazo da AIGE, o prazo da AIME é mais extenso, beleza? Mas se o problema for abuso de poder político, a tua única salvação é fazer um enquadramento dentro do conceito de abuso econômico. O que se chama de abuso de poder econômico-político, político-econômico, ou barra econômico, ou ecopolítico, como eu já tinha mencionado. Outra coisa, é claro que o problema da compra de votos, ela sempre pôde ser resolvido no âmbito criminal, né, na linha do artigo 299 do Código Eleitoral. Né? Desde 1990, pôde ser resolvido também sob a capa do abuso de poder, dentro das ações de investigação judicial eleitoral. E a partir de 1999, com a edição da Lei 9.840, a compra de votos também pôde ser perseguida a partir das representações por captação ilícita de sufrágio. Agora tem um detalhe procedimental, que é o seguinte: na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, se você vai enquadrar a compra de votos dentro de um processo criminal, pela tipificação do 299, você precisa da identificação nominal dos eleitores. Para condenar um cara criminalmente pela compra de votos, a Justiça Eleitoral precisa saber direitinho de quem é que aquele cara comprou. Ah, Fred, precisa estar descrito na inicial? Não, mas a inicial tem que trazer elementos mínimos e durante o desenvolvimento da instrução isso precisa ficar claro. Beleza? Agora, se a gente está tratando de AIGE ou está tratando de uma representação pelo 41A, a identificação nominal é absolutamente dispensável. Imagine, por exemplo, então, que vocês consigam aí uma gravação lista dentro de um processo judicial em que fique claro uma interceptação telefônica, melhor dizendo, uma interceptação telefônica em que fique claro o candidato conversando com o cabo eleitoral, falando: e aí, comprou o voto da galera lá? Comprei, tá tudo pago certinho e morreu. Não precisa saber quem compunha aquela galera. Beleza? O cuidado maior é quando a gente esteja tratando disso no âmbito criminal. E por fim, novidade aí que veio na mini reforma de 2015, que talvez o pessoal aí ainda não esteja atento, para evitar
aquele uso, aquela manipulação de testemunhas, porque qual que é o problema? Até 1999 a gente não caçava ninguém. Não caçava. Porque para caçar alguém por compra de votos no abuso de poder econômico, você tem aquele ônus argumentativo de falar que foi um negócio muito arraigado, muito grave, que comprometeu a validade total do pleito. Então você precisa, basicamente, descobrir que aquele cara comprou voto de muita gente. Quando em 99 vem a 9.840 e põe o 41A ali na lei das eleições, a partir das eleições de 2000 ficou mole. Provou que comprou um, caça. Uai, Fred, mas aí não compromete a legitimidade, mas aqui a gente não tutela a legitimidade. A gente tutela a liberdade do eleitor. E se a gente corrompeu a liberdade de um eleitor, basta para uma cassação naquele âmbito. É coisa que não se encontra no direito eleitoral internacional, mas o nosso sistema está aí e está sedimentado. Agora, convenhamos que fica muito fácil. Porque se eu, candidato derrotado, consigo convencer alguém a mentir para um juiz, é uma pessoa para mentir para o juiz eleitoral, que vendeu o voto para aquele cara, pum, consegui caçar meu adversário. E veja que, do ponto de vista de uma análise econômica, está comprovado que a judicialização da política compensa no Brasil. Um colega nosso do Terré do Rio, Ari Nogueira Guiar, a dissertação de mestrado dele, ele basicamente fez o seguinte: acho que entre 2004 e 2016, se não me engano, ele analisou todas as eleições suplementares realizadas no Brasil. E ele concluiu que, ali mais ou menos em 65% dos casos, o partido que melou a eleição original ganhou a eleição suplementar. Ou seja, isso é um incentivo a mais. Porque o cara que entra com uma ação judicial eleitoral, ele tende não só se ele consegue obter a cassação, a vantagem não para aí. Porque na maioria dos casos, quando esse certame eleitoral é renovado, é ele que sai diplomado. Então a gente tem um problema sério aí. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, tendo em vista esse problema que é um problema real, o artigo 368-A do Código Eleitoral impede condenações eleitorais que ensejem cassação baseadas em testemunha única. Ah, Fred, então quer dizer que não posso caçar só com base em prova testemunhal? Pode, só que você precisa de uma multiplicidade de testemunhas. Quando o código fala em prova testemunhal singular, esse singular não tem o sentido de isolada. Né? Não se está proibindo cassação isoladamente por prova testemunhal, mas cassação fundada exclusivamente no depoimento de uma testemunha. Maravilha? Mas eu disse a vocês que o problema do poder econômico, ele se expressa de mais de uma forma. Tratei da primeira, que é o que eu chamo de abuso de poder mercantil. Mas nós teríamos também uma manifestação do abuso de poder econômico sob um aspecto contábil. O abuso de poder econômico também pode ocorrer através do descumprimento do marco regulatório do financiamento das campanhas ou da prestação de contas. E dentro desse raciocínio, o abuso econômico acontece quando o financiamento ou o comportamento financeiro dos candidatos afronta os pilares da contabilidade eleitoral, afronte as normas eleitorais, colocando em xeque a legitimidade da disputa, né, pelo desequilíbrio que causa. Porque se uns candidatos não puderem pisar fora da linha e outro candidato estiver totalmente à vontade para pintar e bordar com o dinheiro, é evidente que esses caras não competem em pé de igualdade. E aqui a gente teria manifestações que são manifestações recorrentes, que para fins didáticos convém também que a gente dê uma relembrada. Então, o abuso econômico sob esse aspecto contábil, ele pode ocorrer, por exemplo, por um problema de tempo. Queimou a largada. Olha o caso da senadora Selma, aí em Mato Grosso. Né? Gasto antecipado, o cara gastou antes da hora, antes de todo mundo.
pode ocorrer também por um problema de forma. Ah, não, já estava na hora de gastar, mas esse cara gastou errado. Ele fez caixa 2, ele tem algum problema que nos impede completamente de aceitar a validade, né, daquela prestação de contas do seu exercício financeiro dentro da competição. O problema pode ser, além do problema de tempo, um problema de forma, pode ser um problema de origem. Aqui a gente tem a questão, né, de fonte vedada. Ele recebeu de quem não poderia ter recebido. Ele recebeu de fonte vedada, né, de pessoa jurídica, de organização religiosa, de sindicato. E eu tenho imensas ressalvas com relação a uma tendência que está começando a crescer ali no TSE, mas o TSE começou a entender como fonte vedada grana que vem de partido político que não está coligado. Isso é muito complicado, porque o TSE tem enquadrado a pessoa. A lei das eleições fala que pessoa jurídica não pode doar, o partido político é uma pessoa jurídica. A gente tem previsão legal para que o partido financie os seus candidatos, mas a falta de uma previsão legal para que o partido financie adversários que não, né, ou pessoas que não estejam coligadas, está se extraindo daí uma fonte vedada que eu acho muito perigosa, porque ela nega a essência fundamental da política. Porque se, do ponto de vista do nascimento dos partidos, os partidos nasçam como uma máquina eleitoral, quer dizer, em alguns sistemas internacionais de regulação partidária, por exemplo, o partido não apresentar candidato é causa automática de extinção de partido político, né? Em alguns países do mundo, chegou a eleição presidencial, o partido não apresentou candidato, ele está extinto, porque ele perde a razão de si. O partido nasce, sim, de certa forma, para competir pelo poder. Mas o partido é muito mais do que isso. O partido nasce para construir uma sociedade que tenha alguma conexão com as bandeiras, com os valores que ele defende. E se esse partido entra numa competição eleitoral e colhe elementos suficientes, por exemplo, através de pesquisas quantitativas, qualitativas, colhe elementos suficientes para acreditar que ele não tem a menor chance de levar aquela, naquela disputa relacional, para a minha visão, ele tem total legitimidade para ajudar um partido que tem uma bandeira semelhante da sua para evitar que o poder seja capturado por um partido que defende ideologias absolutamente contrapostas àquelas ideologias que ele encampa. Mas, enfim, para o TSE, a gente está começando ali a ver algumas decisões em que doação eleitoral de partido para candidato que não está no guarda-chuva da coligação passa a ser entendido como fonte vedada. Outro problema de origem é o chamado RONE, né, recurso de origem não identificada. Se no primeiro caso a gente tem um cenário induvidoso com relação à ilegitimidade, né, do patrão da campanha, o cara que doou dinheiro, aqui a gente tem um estado de incerteza. E a incerteza, dada a necessidade absoluta de que as contas tenham transparência, a incerteza é um ilícito em si. Pintou uma grana na campanha que ninguém sabe de onde veio. Não pode. Não pode. E o problema finalmente contábil pode ser um problema de montante, né? Muito verificado quando a gente trata da extrapolação do teto geral das campanhas. E para quem não viu, eu informo que ontem, né, à noite, o TSE divulgou as tabelas. Você já tem condições agora de descobrir quanto é que o vereador e o prefeito da sua cidade aí vai poder gastar. Mas desde 2015 também começam a surgir tetos específicos da campanha. Então tem tantos por cento que o cara pode gastar com combustível, tantos por cento que o cara pode gastar com gastos com pessoal, etc. Mas percebam que a análise da gravidade do abuso de poder, ela também é muito dificultada aqui. Porque é claro que o cara que extrapola o teto geral da campanha pisa mais na jaca do que o cara que extrapola um limite específico sem gastar muito. Então imagine, na minha cidadezinha, lá de Campestre,
o prefeito vai poder gastar 130 mil. Uma coisa é o cara que gastou 140 mil, podendo ter gasto 130, e o outro cara que dentro dos 130 mil só podia gastar 26 mil com gasolina e gastou 27, sendo esses 27 mil o total do que ele gastou na campanha como um todo. Percebam que a análise de gravidade é muito difícil e ela tem muitos aspectos, né? Seguindo, mais algumas observações. Mesmo há outros aspectos extrínsecos que diferenciam também a medida de gravidade das diferentes práticas. Porque uma coisa é, por exemplo, falei que a gente pode ter um problema de forma, como o cara gastou. Mas se o cara gastou mal um dinheiro que era dele, a gente tem um nível de gravidade X. Mas se o dinheiro que foi mal gasto foi um dinheiro que veio de fundo público, ah, não, cara, o cara gastou uma coisa errada ali, não emitiu nota, não sei do que. Não emitir nota ou não emitir nota numa campanha em que o cara não recebeu fundo público tem um peso X. Mas se aquela campanha for financiada com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou com o fundo partidário, a gravidade é maior na linha da jurisprudência do TSE, porque esse cara está lidando com grana do povo. Então, vocês estão ali em dúvida se caça ou não caça candidato, o estudo da origem do dinheiro vai te ajudar a compreender melhor a repercussão daquilo. E a gravidade também, na minha visão, ela deve ser acentuada quando essas irregularidades têm a ver com abuso de prerrogativa partidária. Que a gente está começando agora a querer dizer para o partido quanto é que ele tem que colocar 30%, né, da grana pública. Olha, partido, você tem que botar um percentual para as mulheres, a partir das próximas eleições, né, de 2022, vai ter que colocar um percentual para candidatos de origem negra e etc. Mas no estado em que esse controle ainda é muito incipiente, o cacique do partido pega os 500 contos que chegaram na conta do partido e decide quem que vai levar e quem que não vai levar. Ora, mas já diria o tio do Homem-Aranha que um grande poder gera uma grande responsabilidade. Então, se o cara gastar mal um dinheiro que é dele tem um peso X, e se o cara gastar um dinheiro de fundo público tem um peso X mais 1, se esse candidato é simultaneamente o presidente do partido e decidiu que ia monopolizar os recursos da campanha, você tem um peso X mais 5. E não pensem que isso não acontece. Estamos com um caso lá em apreciação no TSE, no estado do norte do país. Um candidato a deputado federal era também o presidente do partido e ele decidiu botar 85% do dinheiro que o partido recebeu na própria candidatura e mais 10% na candidatura da deputada estadual que fazia dobradinha com ele. E o dinheiro foi mal gasto, e isso tem uma gravidade de repercussão enorme, na minha visão. Agora, outra coisa difícil de calcular aqui é o seguinte: já tem um tempinho em que o TSE tem tentado parametrizar, tendo como vista o percentual de valores, a gravidade, né, dessas derrapagens financeiras no âmbito da prestação de contas. Então a gente já tem ali diversas decisões, embora, por exemplo, o ministro Tarcísio faça sempre ressalva de que não concorda, mas os outros ministros, em sua maioria, vêm aplicando esse entendimento, que é o seguinte: temos várias irregularidades aqui na análise da prestação de contas. Bom, tirando os casos mais graves, basicamente caixa 2, desvio de recurso, etc., mas com relação àqueles ilícitos normais de prestação de contas, faltou uma nota aqui, faltou um esclarecimento ali, etc. e tal. Abaixo de 10%, olha, apuramos irregularidades que somaram 9%. A gente aprova com ressalva.
e só desaprova quando supera 10. E num patamar mais baixo, quando as irregularidades ficam abaixo daquelas 1.000 FIRs, que nem precisam ser contabilizadas, nem ressalva a gente coloca. Então o cara pisou no tomate no valor de R$800, as contas são aprovadas. O cara pisou no tomate num valor que não é alto, ou R$5.000, e esses R$5.000 não representam 10% da campanha, porque aquele cara gastou 80 mil, aprova com ressalva. E só vai desaprovar o cara que gastou 80 mil, a gente só desaprova se ele tiver pisado no tomate em mais de R$8.000. Só que, para análise de 30A e para análise de abuso de poder econômico por derrapagem contábil, a gente não tem parâmetro certo. E eu tô com o abacaxi do tamanho do mundo para descascar, que deve ser julgado aí, mas é um caso, assim, de uma candidatura eminente, em que tem coisas ali do arco da velha, mas que somam um total de 14%. E aí cabe pensar, se com 9,99 nem desaprova as contas, com 14 eu vou caçar o diploma? É um problema muito grande que o tribunal ainda não resolveu. E eu fiz uma ampla pesquisa de jurisprudência e não encontrei nenhum caso de 30A em que a gente tenha discutido percentual para fim de saber se caça ou não caça, como a gente discute dia e noite quando se trata de prestação de contas, né? Outro aspecto processual e mormente probatório relacionado com esses casos que a gente está discutindo foi minha primeira missão quando eu cheguei no TSE em 2018, foi lidar com o caso em que resultou na cassação do governador de Tocantins. E naquele caso, que é o RO 122.086, o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo no sentido de que, no âmbito de irregularidade contábil, 30A, abuso de poder econômico, é plenamente possível condenações calcadas com base em prova indiciária. Porque é da natureza desses ilícitos, especialmente do Caixa 2, que as coisas sejam feitas às escondidas, que as coisas não deixem rastro documental. E, portanto, a prova indiciária, robusta, obviamente, não estou falando de especulação, de ilação, mas a prova indiciária robusta legitima decisões de cassação. Porque naquele caso, o que a gente tinha? Entre vários fatos, o que a gente tinha? Né? A gente tinha ali captação ilícita de recursos, não tinha gasto, porque o dinheiro foi apreendido antes de gastar, mas lá nas eleições de Tocantins, o candidato mandou um cabo eleitoral, um dos organizadores da campanha, para Brasília pegar um empréstimo de R$1,5 milhão. Esse cara pegou a grana, curiosamente ele foi de lá para uma cidadezinha de Goiás, que era a cidade que eu trabalhava, quando eu estava no terreno de Goiás, que é Piracanjuba. E ali no aeroportozinho de Piracanjuba, meteu a grana no avião. E antes de decolar, a polícia chegou. Lá tem uma média de aparecimento desse aeroporto, chega lá um avião a cada 64 anos, né? A periodicidade é do cometa Halley. Chegou um avião lá, a polícia grampeou, que porra de avião aqui, que porra, achando que era droga. O que a gente tinha ali? Tinha prova de que aquele dinheiro ia ser aplicado efetivamente da campanha, porque podia ser um esquema da lista daquele cara embolsar a grana, né, para preparar sua aposentadoria na Suíça. Ah, não, mas quem foi pegar a grana era um candidato de campanha. Na maleta dele tinha alguns santinhos. Esse cara, antes de ir para Piracanjuba, dormiu uma noite no hotel em Goiânia e a diária foi paga com cartão de crédito do irmão do candidato. Indício. Fechou, caçou, acabou. Haverá vezes em que a gente não vai conseguir cravar que aquele dinheiro ilícito era destinado à campanha. Terceira forma de expressão do abuso de poder econômico tem a ver com o elemento da visibilidade. E esse é o mais difícil, na minha opinião. Porque aqui a gente não está falando de gente que gastou mal, que gastou antes, que usou dinheiro irregular. A gente está falando de gente que usou dinheiro para bombar e aparecer mais que os demais, né?
O aspecto da visibilidade, ele guarda relação com os reflexos negativos da disparidade econômica no pleito, aquela ideia de que eu, funcionário público, se for competir com o Luciano Huck, que é bilionário, não tenho lá muitas chances de batê-lo na disputa, né? A ideia aqui é que os candidatos que têm mais grana podem desenvolver campanhas eleitorais com atividades publicitárias que são muito mais eficazes, que são muito mais intensas, porque a gente já disse aqui que visibilidade é muito importante, quanto mais dinheiro, mais visibilidade. Por isso a gente precisa, o sistema precisa, que a superioridade financeira seja minimizada, para que o dinheiro não seja o elemento preponderante na definição de quem vai ganhar ou vai perder. E a gente tem aí a campanha do Bolsonaro vindo para quebrar, talvez, uma percepção equivocada, sempre foi equivocada, né, dentro dos eleitoralistas, no sentido de que o cara que tem dinheiro é o cara que vai ganhar. Nunca foi assim, e o Bolsonaro está aí para provar que nunca foi assim, porque eu cheguei a fazer as contas, né? O cálculo do voto no âmbito da ciência política é feito de uma maneira muito simples. Você pega ao final da campanha quanto que o cara gastou e divide por quantos votos ele teve para descobrir quanto custou cada voto. E o Henrique Meirelles, que botou dezenas de milhões de reais do próprio bolso na campanha para conseguir um número inexpressivo de votos, gastou aí quase R$ 45 para cada voto que obteve, ao tempo que o Bolsonaro não gastou 15 centavos. Não vou lembrar aqui de cor o número, mas foi uma coisa assim absurda. A ideia da relação entre dinheiro e possibilidade de vitória, ela existe, ela se mantém, mas num outro sentido. Não é que o cara que tem grana vai ganhar. Você não pode cravar que o cara que tem mais grana vai vencer. O que você pode cravar é que o cara que não tem grana nenhuma, muito provavelmente não vai ter chance de ganhar. Mas aí veio o Bolsonaro, né, uma eleição absolutamente atípica, etc. Mas colocou em xeque algo que a gente tinha assim como um mantra, basicamente. Bom, então a gente precisa daqueles elementos normativos que tentam reduzir essa superioridade, né? Isso acontece, Lei 11.300 lá em 2006, veio proibir outdoor, que na época era um negócio extraordinariamente caro, né? Depois vieram alterações eleitorais que proibiram o uso de efeito especial, né, no horário eleitoral gratuito, porque os caras botavam umas coisas do caralho ali que os outros não tinham condição de fazer. Proibição de showmício, quem contratava o show mais bacana vencia, né? E que foi agora reiterado pelo TSE, aquela live mício também tá fora da campanha, ainda que de forma não remunerada, a ensejar que o problema do showmício nunca foi só um problema econômico, era um problema também que tinha a ver com o potencial alienante, né? Porque se o cara faz show de graça, não tem grana correndo, mas é óbvio que tem um potencial alienante, porque faz o cara votar naquele candidato que o divertiu melhor. E não é descabido dizer que a gente tem aí sim um rastro de poder econômico na medida que redunda numa concessão de vantagem apurada em termos financeiros. Porque se um show, em princípio, custa dinheiro, o cara que me proveu o acesso gratuito a um show, ainda que não tenha gastado o dinheiro do próprio bolso, me poupa de ter que gastar do meu. Bom, e por fim, a forma de manifestação que é mais esquecida tem a ver com um elemento axiológico e dos valores afetados. Porque às vezes o dinheiro cai na campanha de uma maneira que não afeta a regra contábil expressa, que não serve para exercer um controle clientelista, mas que, sem embargo, afeta princípios básicos relacionados à competição política. A professora Raquel Machado, que eu suponho que vocês conhecem, lá da Federal do Ceará, ela descreve o abuso de poder econômico como o uso indevido do patrimônio ao longo do processo eleitoral, ferindo princípios importantes, como o princípio da liberdade do voto,
da igualdade dos candidatos e da transparência. Então, se a gente tem o uso de dinheiro que afete um valor básico, basta para que a gente tenha o abuso de poder econômico, porque o uso de dinheiro, eu estou falando aqui basicamente, se eu tiver que simplificar essa ideia, eu estou falando do dinheiro usado de uma forma que quebra a justa concorrência. A gente, quando trata de dinheiro, de direito empresarial, não tem aquelas normas de competição justa e etc. Você olha e fala, cara, esse cara gastou dinheiro aqui de um jeito que não dá. Pensem no cara que usa dinheiro para desinformar. Esse cara pode usar dinheiro para fazer proselitismo, fazer propaganda? Pode. Esse cara gastou dinheiro de um jeito que não podia ter gastado? Feriu alguma norma de contabilidade? Não. Subornou alguém com essa grana? Não. Mas propagou mentira pra caralho. E não é justo que um cara ganhe dinheiro para desinformar, ganhe capital eleitoral e gastando seu dinheiro para desinformar ao tempo que outros não. Agora a gente tem um problema grave aqui, que é o caso que também eu tenho um processo em que isso tende a ser discutido no TSE, que tem a ver com a falta de retidão no uso de dinheiro público. Esse cara recebeu 500 mil reais de um partido político, de fundo partidário, declarado. E não botou um centavo na campanha. Embolsou tudo. Esse cara não quebrou a paridade eleitoral. Muito pelo contrário, ele se prejudicou sob o prisma da visibilidade, na medida em que optou por não gastar. Mas esse cara tinha um capital social tão grande que mesmo sem fazer campanha, ou fazendo campanha com outros recursos menores, conseguiu se eleger. A gente caça esse cara ou não caça? Se você pensa pelo prisma contábil, de olho na igualdade de oportunidades, você não caça. Porque a igualdade de oportunidades não foi quebrada por um cara que, ao invés de colocar dinheiro, retirou dinheiro da campanha. Tampouco vai pegar o cara por uma falta contábil que vise tutelar a liberdade de sufrágio. Ah, mas tem a ética eleitoral, tem a retidão. A legitimidade eleitoral pressupõe candidatos que disputem e usem dinheiro de maneira limpa, de maneira que é possível se pensar em caçar um cara desse. E isso está crescendo, porque quando a gente brecou, né, as doações de pessoas jurídicas vieram, né, veio o fundo bombado, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e agora a grana pública está aí, está aumentando, está se espalhando, e com ela a tentação de se apropriar de dinheiro público. Mas esse é um debate que ainda não foi travado de maneira frontal no TSE e que está pendente de análise ali no tribunal. Mas já temos casos. Temos casos em que o cara fez foi roubar. Foi roubar a grana da campanha. E eu tendo a achar que a gente tem espaço para caçar, pensando, né, no pilar da competição eleitoral e não naquelas travazinhas específicas que são as travas que, em 99% dos casos, serão os travões que a gente vai usar como paradigma de análise. Bom, mas é óbvio que essas correntes não são excludentes e que, em muitos casos, como o poder é tentacular e vai se espalhando, em muitos casos a gente vai pegar abuso de poder econômico em mais de uma dessas vertentes. Né? São ideias complementares. Sem pretensão exaustiva nenhuma, porque a gente já viu que o poder se manifesta de muitas formas e é absolutamente impossível que a gente consiga prever, né, quais são as suas possíveis alternativas de externalização, a gente poderia dizer que o abuso econômico admite como práticas, então, por exemplo, a compra de votos e a compra de apoio político. A compra de apoio político, também chamado por alguns autores de compra de voto indireto, é aquela que é o seguinte:
Com o tempo, os candidatos perceberam que comprar voto a granel é muito arriscado e pouco efetivo, porque você tem que dar R$ 100 aqui, R$ 100 ali, R$ 100 acolá, vai deixando um rastro infinito de testemunhas. Chegou uma hora que eles acharam melhor comprar o apoio político de formadores de opinião. E aí o deputado vai lá em Acorizal e busca um vereador de Acorizal que tem ali eu ia falar 2.000 eleitores, mas 2.000 eleitores deve ser o eleitorado total de lá. Mas busca ali o candidato que tem seus 300 votos e paga uma grana para ele, né? E esse cara vai trabalhar para ele. Compra um padre, compra um pastor, compra um influenciador digital. Olha que maravilha que vai pintar nas eleições de agora para o futuro, né? Eu tenho um amigo, já falei para vocês, o Zé Galinha, que vai voltar para nossa aula hoje, mas eu tenho um outro amigo, grande amigo de infância, que desempenha a nobre função de agiota. E um dia, a minha avó, gente, a minha avó é a pessoa mais mão de vaca que vocês podem imaginar. E muito religiosa. E quando eu passei no concurso do TRE, a minha avó me chamou e falou: olha, Fred, você passou nesse concurso porque eu coloquei o seu nome lá na caixinha de oração da igreja, vamos lá agradecer. Eu falei: pois não, vó, vamos lá. E aí eu vi minha avó abrindo a Bíblia na hora que estava passando a caixinha do dinheiro. Eu vi minha avó abrindo a Bíblia e tirando uma nota de R$ 100. Eu nunca vi minha avó dar 50 centavos para ninguém. Eu fiquei horrorizado. Eu falei: que capacidade é essa que esse cara tem de tirar dinheiro da minha avó? A minha avó vai fazer coxinha, ela rala o cotovelo do frango para render. E esse mesmo pastor, tempos depois, procurou o meu amigo agiota. Falou: quer comprar a minha igreja? Eu te vendo a minha igreja por tantos R$ 1.000 e te entrego ela com. Ele usou essa expressão: te entrego ela com 150 ovelhas cevadas. Quer dizer, é gente que vai dar grana para ele a vida inteira. E quando eu trato do abuso de poder religioso, no meu livro, eu trato dessa questão da compra de apoio indireto e trago relatos, né, de pastores que se insurgem contra essas coisas e que narram ali casos em que seus pares, né, outros pastores, venderam apoio, às vezes por motivos nobres, né, nobres entre aspas, reforma da igreja, etc., mas muitas vezes também por motivos escusos, né, visando especificamente ao enriquecimento. Então, o abuso de poder econômico não surge só por compra de voto direta, pode sim surgir por compra de voto indireta, né? Compro, suborno um presidente de associação de bairro para esse cara correr atrás de voto para mim, por exemplo. Compra de apoio midiático, opa, né? Vou e suborno um editor de jornal para publicar o que me interessa ou deixar de publicar o que não me interessa, ou publicar com menos visibilidade, né? Olha, sei que você não pode esconder essa notícia, mas não bota na capa não. Bota lá no meio das ofertas de emprego que ninguém vai ver. Recebimento de doações de oriundas de fontes vedadas, realização de gastos em montantes abusivos ou em valor superior ao declarado, caixa 2 ou contabilidade paralela, né, que tem a ver também com a realização de despesas ocultas. Agora, com relação ao problema do clientelismo político, falei para vocês do caso do governador Ibanez, né, na outra aula em que o TSE julgou semana retrasada. O ato de oferecer alguma coisa está na essência também do processo eleitoral. Porque os candidatos, por isso que é o Tiririca que fala, né? Porque os candidatos estão o tempo todo tentando disputar a preferência, deixando o eleitorado entender o que é que vai mudar na vida daquele cara. O que é que eu vou te trazer de bom? E nesse jogo, que é um jogo que convida ao exercício da demagogia, muitas vezes a gente vai se deparar com promessas que são promessas que se situam numa zona cinzenta, em que a gente vai ficar em dúvida se o que aquele cara prometeu enseja ou não enseja a captura da preferência do eleitorado pelo uso do poder econômico, né?
Aquele chaveco que tem um fundo econômico foi lícito, né? Segue o baile ou não? Prometer tanto já não rola. E para isso, eu acredito que o exame da existência ou inexistência de ilícito, bem como o exame da sua gravidade ou falta de gravidade, deve considerar 3 dimensões específicas. A primeira delas é o número de eleitores envolvidos na troca. Olha, esse cara falou para um indivíduo só? Esse cara falou para uma coletividade identificada? Ou esse cara falou por vento? Né? Que uma coisa é você prometer algo para o Zé da Silva, para o Zé Galinha, meu amigo, né? E se for substância química, provavelmente ele vai aceitar. Outra coisa é você promover ou prometer algo para as pessoas que moram naquela rua, para as pessoas que frequentam aquele clube. E outra coisa é você subir num palanque ou falar na televisão que vai fazer isso ou aquilo. O segundo elemento de análise é o objeto da troca. Esse cara ofereceu uma compensação material, né? Ofereceu dinheiro, ofereceu cesta básica, dentadura, par de sapato, guarda-chuva. Ou ele ofereceu uma compensação imaterial, melhoria de vida, restauração da economia, perspectiva de emprego. E por fim, qual é o momento da compensação? Essa vantagem oferecida foi momentânea? Foi à vista? Já entregou? Ou foi postergada para um momento próximo ou para um futuro desconhecido? Eu acredito que o nível de individualização da transação, o nível de materialidade da recompensa e o nível de imediaticidade da troca são diretamente proporcionais ao grau de eficácia dessa negociação que está colocando em jogo. Dessa forma, quanto mais individual for a negociação, quanto mais material for a recompensa, e quanto mais imediata for a entrega daquilo que foi prometido, fica mais provável que você esteja diante de um caso de ilícito. Né? Agora, se eu estou tratando de uma negociação que é coletiva ou de uma negociação que é difusa, de coisas que não são materiais, né? Asfaltamento de rua, não, coletivo que não entrega para ninguém. Eu vou asfaltar o bairro inteiro. Não prometeu para ninguém, prometeu para uma população indeterminada. Ou valores que não são materiais. Olha, vou trazer indústrias para que você tenha um emprego. E quando envolve compromisso de longo prazo, ó, durante o meu mandato vou providenciar aquilo e etc. Aí o ilícito a gente já vai se afastando, né? É sempre difícil, é sempre casuístico, mas não quer dizer que a gente não possa lidar com essas dúvidas de uma maneira racional. E essa maneira racional que eu estou propondo é uma maneira que eu desenvolvi um pouco, mas que não brotou da minha imaginação. Os pilares dessa compreensão você pode encontrar, por exemplo, nas análises de um professor de ciência política aqui da USP, o professor Bruno Speck, que é um cara sensacional, um alemão naturalizado brasileiro, se não me engano. Enfim, mais algumas observações. Nessa questão de que quando a coisa fica muito etérea, provavelmente a gente não está lidando com ilícito, vem o caso do Ibanez. E o caso do Ibanez, basicamente ali a ideia fixada pelo tribunal é que demagogia não gera cassação. O eleitor brasileiro está calejado, e quando o cara vem prometer mirabolâncias, isso não tem grandes efeitos sobre o eleitorado. Também, como disse, as promessas podem envolver benefícios intangíveis, né? Então, a gente não vê ilícito só na entrega de coisas materiais, mas também se você consegue que esse cara, você consegue para esse cara, acontece muito com o vereador, a fila de exame no SUS é interminável, aquele cara consegue te encaixar para um exame também, isso tem, né, uma pegada econômica que pode nos trazer para o campo do ilícito. Questão muito recorrente também, sobretudo ali na região da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a manutenção de centros assistencialistas para fins eleitoreiros.
Tem candidato, né, tem político eleito que mantém clínica para atender o povo de graça, clínica particular para atender o povo de graça. E isso pode ter uma repercussão eleitoral e pode legitimar a ação de cassação, desde que a gente tenha prova robusta de que aquilo é uma máquina eleitoral, porque a filantropia em si não é irregular. O que é irregular é o uso da filantropia como uma engenharia eleitoral para comprometer a validade. Se quiser anotar um RO interessante aí, é o 3706-08. Não botei o estado aqui, mas não me lembro agora, mas poderia talvez cravar que seria do Rio de Janeiro, porque isso aí lá acontece mais. E se você me pergunta, tá bom, Fred, mas você tá me dizendo que eu posso pegar o cara aí, mas que precisa de prova robusta, mas que diabo seria prova robusta, né? De acordo com a jurisprudência do tribunal, a gente às vezes tem casos de flagrantes em que a gente encontra pessoas sendo atendidas e recebendo grampeadas com a consulta, por exemplo, grampeado com a receita, vem grampeado santinho, etc., apreensão de material ali dentro e assim por diante. Agora vejam que naquela taxonomia que a gente estudou dos casos de abuso de poder, a gente compreendeu que o elemento econômico pode ser usado não só como um incentivo positivo, mas também como um incentivo negativo para orientar o comportamento das pessoas. De maneira que o dinheiro também serve para viabilizar práticas de violência ou graves ameaças pautadas em privação de recursos materiais, né? Estou falando da quebra da liberdade para o sufrágio através da intimidação, por meio de ameaças ou promessas que podem ser promessas implícitas, podem ser até promessas veladas, de demissão, de despejo. Olha, se você votar no meu candidato, você está me devendo aluguel, não te ponho na rua. Mas se não votar, vou vir com um trator aqui, vou te tirar de casa. Nessa confusão que às vezes existe entre poder econômico e poder político, a gente também vê frequentemente ameaças que têm a ver com o possível desligamento de programas assistencialistas do governo. Meu amigo, não se esqueça de que você está sem emprego e que teu filho está precisando de fralda e comida e que eu tenho poder para te tirar do cadastro do Bolsa Família se você não votar em mim, do Vale Gás, do Bolsa Escola e seja lá o que for. E por fim, lembrando aquela ideia de que o homem, embora seja um animal político, como disse Aristóteles, também é um animal simbólico, como disse Giovanni Sartori, no sentido de que o homem é a única espécie animal capaz de reagir àquilo que é absolutamente abstrato, né? A gente tem que ver que o dinheiro pode não existir, mas a perspectiva do dinheiro, a ideia abstrata do dinheiro é capaz de modular comportamento. O que o homem sabe que pode acontecer tem efeito sobre ele. E se o cara fala que vai te dar dinheiro, você pode reagir, né, sem saber que esse cara não tem dinheiro nenhum para te dar. A simples reputação da existência de poder é um recurso de poder efetivo e, portanto, é possível cogitar a existência de abuso econômico sem que o dinheiro de fato exista. Aquele caso que eu tinha falado para vocês, relacionado com o pé rapado que fingia que era rico e saía oferecendo aí dinheiro para captar votos, lá nessa cidadezinha que eu trabalhava no interior de Goiás. E aí a gente passa a régua no abuso de poder econômico para entrar no abuso de poder midiático. E aqui a análise de gravidade fica ainda mais dificultada. Porque a gente deixa de lidar com aquelas formas de abuso de poder que incidem sobre a pessoa e cujos efeitos são intuitivos, né? Porque todo mundo sabe que se um cara ganhou R$ 500, ele votou naquele cara porque ganhou R$ 500. Se a gente fala da cobertura jornalística,
a gente nunca pode saber de um veículo, sobretudo da cobertura jornalística de um veículo individualizado, a gente nunca vai ter certeza de cravar que aquele cara votou naquele candidato porque o veículo X publicou as matérias A ou B. Porque existe o veículo Y, porque além dos veículos X e Y, a socialização política, o processo de intelecção dos acontecimentos políticos, opera aí também em outras esferas, tem a propaganda dos outros candidatos, tem a internet, tem a socialização ao nível da família, do trabalho, da faculdade, etc. Mas, enfim, o fato é que a mídia é parte central do processo de comunicação das sociedades modernas, porque a mídia contribui com descrições dos fatos políticos, com relatos, com interpretações da realidade, porque esses fatos políticos nunca são descritos de uma maneira crua, eles sempre vêm de uma maneira mais ou menos evidente, acompanhados de uma carga associativa. Então, você lê uma notícia de jornal, aquela notícia de jornal nunca deveria ser, mas nunca é uma notícia que você vá ler e, ato contínuo, compreender se aquilo, afinal, é bom ou ruim para o país. Não, aquilo já vem com uma carga de enquadramento que te leva, desde logo, a julgar aquilo por um ângulo ou por outro. E por isso, a mídia influi sobre o nosso comportamento, porque nós assimilamos os relatos que nos são colocados. Agora, a mídia é absolutamente indispensável para a nossa ideia de mundo, né? Porque para entender o mundo em todas as suas complexidades, a gente precisa de entes que promovam construções de significado. E essas construções de significado passam a compor o nosso pensamento político à medida que a gente as lê, as ouve, as assiste e assim por diante. Portanto, os comportamentos individuais são, sem dúvida, modelados em parte pelas interpretações que as mídias dão a respeito dos eventos políticos. Mas em parte. E o dilema está aí. O dilema está aí porque a gente nunca vai saber precisamente qual é o alcance, a extensão desse poder que a mídia tem sobre os nossos comportamentos. Problema grave também pelo fato de que hoje em dia os teóricos críticos da comunicação vêm defender uma ideia muito interessante, muito pertinente, no sentido de que a mídia também censura. A imprensa promove uma censura. A imprensa democrática promove uma censura invertida. Porque nas formas autoritárias a gente tem uma censura de Estado que define, né, o que pode ou o que não pode ser veiculado na imprensa. Mas como os eventos políticos se sucedem e se acumulam no tempo, e os veículos midiáticos em qualquer formato têm um tamanho limitado, a mídia vai escolher o que você vai e o que não vai ficar sabendo. Acontecem 1000 coisas por dia em Brasília e a mídia vai te mostrar 10. E esses 10 são escolhidos por critérios que a gente desconhece e que muito frequentemente tem a ver com interesses políticos desses próprios veículos. Tem um autor espanhol chamado Pascual Serrano que diz que a mídia não exerce o direito à liberdade de expressão, mas o direito à censura, na medida em que ela decide o que nós, cidadãos, vamos conhecer e o que não. Agora vejam, a respeito de... Vamos tentar compreender melhor essa capacidade de influência da mídia no nosso contexto. Vou trazer alguns dados para vocês. Porque se a mídia ela é problemática, em geral, para todos os países que promovem eleições, no Brasil o problema é um pouco maior. E a gente vai ver por quê. Vou trazer alguns dados. De acordo com o Latino Barômetro, dado de 2015, os brasileiros atribuem pouquíssima confiança aos partidos e aos políticos, ao tempo em que concedem à imprensa um crédito considerável e acima da média continental.
O índice de confiança dos brasileiros no partido é de 12,5%. Isso quer dizer que apenas 12% dos brasileiros confia em algum partido político. Não obstante, o índice de confiança na imprensa é 4 vezes maior, na faixa de 48%, e está caindo. Apenas 11% dos brasileiros encaram o sistema midiático com total desconfiança. E uma pesquisa encomendada pela Universidade de Oxford nos mostrou que o Brasil ocupa o segundo lugar mundial no índice de confiança do público no sistema de imprensa. Nessa pesquisa de Oxford, 60% dos brasileiros disseram que confiam na imprensa. A gente só perdeu para a Finlândia. Agora, a diferença radical é que os finlandeses têm motivos de sobra para confiar no seu sistema de mídia. Se a gente analisa o ranking mundial de qualidade das eleições, né, também promovido pela Universidade de Harvard, você vai ver que na nota de justiça na cobertura jornalística, a Finlândia está em primeiro lugar e o Brasil em 85º. Então a gente confia muito sem ter razões para confiar. Mas um outro problema que surge, também relacionado com abusos de poder, é que dessa discrepância do grau de confiança que a gente tem nos políticos e que a gente tem na mídia, a gente poderia resumir na seguinte questão. O político, sob um cálculo econômico, pensa: se eu falar alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, ninguém acredita. Mas quando um jornal fala, metade tende a acreditar. O que eu vou fazer? Vou comprar um jornal. Todo político brasileiro adoraria ter um jornal para chamar de seu. Do que vem a aparecer um fenômeno, né, que os teóricos da mídia têm chamado de coronelismo eletrônico, né, que é o controle da opinião eleitoral através do domínio do sistema midiático. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Excelência em 2006 mostrou que quase 35% dos senadores da República tinha, direta ou indiretamente, a propriedade de um veículo de comunicação na sua correspondente base territorial. E naquela questão da análise de gravidade, é óbvio que a cobertura parcial favorecendo um candidato tem um valor X, mas se aquele cara é dono do jornal, tem um valor X mais 1, porque aquele cara está jogando com 2 rainhas, enquanto todos os demais jogam xadrez com a rainha só. Agora, do ponto de vista científico, essa capacidade de influência do sistema de mídia sobre o comportamento ou sobre os humores da opinião pública também tem um histórico de estudo que já vai fazer agora 100 anos. Que toda essa história começa. Cássia Aguiar perguntou onde é que a gente pode achar essas pesquisas. Eu cito no meu livro e se você jogar no Google você vai encontrar também. Porque no meu livro eu não cito a pesquisa diretamente, mas a referência dada por um veículo de comunicação nacional, acho que o Globo, se não me falha a memória. Jogar no Google você acha. Agora, essa questão da comparação com a qualidade eleitoral e etc., eu trago no meu livro sobre os efeitos da mídia na qualidade das eleições, que eu tenho a propriedade intelectual dele, não vou ferir direito da editora. Se me mandarem um e-mail também, eu posso compartilhar o PDF do livro gratuitamente, sem problema. Bom, e essa história começa com Harold Lasswell, e a gente tem um estudo seminal. Desculpa, essa história começa com o Lippmann. O Lasswell vem numa segunda fase. Estou falando de Walter Lippmann, um livro chamado A Opinião Pública, que foi publicado nos Estados Unidos, precisamente em 1920. Quando esses efeitos começam a ser estudados, a ciência política ainda não tinha se desenvolvido, ainda não tinha desenrolado as técnicas de análise empírica de comportamentos. Tudo naquela época ainda era especulativo. E naquela época fixa, então, a primeira fase, que ficou conhecida como a hipótese maximalista,
ou a teoria dos efeitos limitados da mídia. Naquela época se acreditava que os meios de comunicação tinham efeitos muito poderosos e inescapáveis sobre o público. E por isso essa teoria, essa hipótese maximalista, era chamada por alguns de teoria hipodérmica, que se considerava que uma notícia de imprensa era inoculada no nosso organismo como se a gente tivesse sido injetada, né, por uma injeção subcutânea. Outros chamavam de teoria da bala mágica, porque era como se fosse uma bala de revólver que a imprensa publicou e entrou na nossa cabeça. E aquilo até fazia sentido 100 anos atrás, porque a gente tinha pouquíssimos veículos de comunicação, de maneira que os veículos existentes tinham um controle de um percentual muito elevado desse mercado de informações, não tinha internet para checagem de fatos, né? O desenvolvimento educacional da população era baixíssimo, né? As pessoas não tinham estudo, etc. E por isso o consumidor de informações era visto como um elemento passivo e indefeso. Ocorre que ali pela década de 1940, portanto 20 anos depois, esses estudos começam a ser testados, essas hipóteses começam a ser testadas sobre bases empíricas, né? E aí a gente pega lá alguns estudos seminais que pegaram, vamos pegar 500 eleitores de uma cidadezinha tal do interior dos Estados Unidos. Vamos primeiro entrevistar essa galera para descobrir como é que eles pensam. Vamos dividir essa galera em 2 grupos. E durante 2 anos vamos dar para o grupo A jornais de esquerda, vamos dar para o grupo A jornais de direita e depois descobrir na eleição quem é que mudou e quem é que não mudou de opinião. E aí a coisa começa a ficar mais real. O grande mentor desse tipo de análise era Paul Lazarsfeld, né, com auxílio de outros pesquisadores, Samuel Bertelson, entre outros. E aí eles descobriam que os efeitos da mídia não são efeitos inescapáveis, fixando por oposição à hipótese maximalista, uma hipótese minimalista conhecida como teoria dos efeitos mínimos da imprensa. E aí eles param para pensar que as pessoas têm filtros particulares, né? As pessoas têm preconcepções a respeito da política. As pessoas vêm, nos Estados Unidos, sobretudo, em que a gente tem um sistema bipartidário, as pessoas vêm de uma família que tem uma tradição democrata ou que tem uma tradição republicana. E embora esse cara possa ler um jornal de esquerda, ele volta para casa para ouvir o pai martelar perspectivas de direita, ele convive com amigos que eventualmente serão de direitas e que, por exemplo, e portanto, não cabe cravar que a mídia tem esse efeito hipnótico que se acreditava até então. E aqui eles descobrem que os efeitos da mídia têm uma potencialidade diferente conforme a gente trate de conversão ou fixação. Lembram que toda a gente, como criança, todo mundo aqui já um dia, numa tarde ensolarada, de tédio em casa, pegou um lápis, um papel em branco e uma moeda, colocou o papel em cima da moeda e riscou para ver a figura da moeda emergir no papel? Essa metáfora é usada por Lazarsfeld para dizer o seguinte: a mídia não produz efeitos inescapáveis, mas o efeito de reforço é bem maior do que o efeito de conversão. A mídia converte pouca gente, mas aquele cara que já pende para a esquerda, se lê jornal de esquerda, vai fechar com a esquerda para o resto da vida. Aquele cara que já pende para a direita, se ficar lendo jornal de direita, vai fechar com a direita para o resto da vida. Porque embora o efeito de conversão que te tire de um espectro e taque no outro não seja muito grande, o efeito de reforço é sim muito contundente. Mas atenção, mesmo para esses teóricos que descobriram que a mudança de opinião não ocorre com muita frequência, eles diagnosticaram mudança de opinião em 11% dos casos.
E se você para pensar que nas eleições brasileiras poucos são os pleitos cuja diferença é maior do que 11%, ainda para quem não bote fé, a mídia é um problema. Só que essa história ainda tem um terceiro capítulo, porque já na década de 70, outros investigadores, Shaw e McCombs especificamente, criam uma nova teoria chamada teoria do agenda setting, ou teoria do agendamento, que, ao lado de uma teoria que dizia que a hipótese era máxima e de outra que dizia que o efeito era mínimo, eles vêm dizer que não é máximo nem mínimo, é significativo. Ele é de médio para grande. Porque eles percebem que o erro da teoria anterior foi fazer estudo de curto prazo. Uma coisa é o cara que foi martelado pela mídia 6 meses, 1 ano, e outra coisa é o cara que lida com uma indústria midiática que pende para o liberalismo ou pende para o conservadorismo durante a vida inteira. Então, eles descobriram que a mídia tem uma influência poderosa, mas que é uma influência que é sutil, é acumulada e fica mais forte com o decurso do tempo. E descobriram também que, embora a mídia não tenha capacidade tão grande para te fazer mudar da opinião A para a opinião B, ela te consegue jogar da opinião A para a opinião B, influindo indiretamente sobre o seu sistema de pensamento, escolhendo aquilo sobre o que você deve pensar. Então pensem, por exemplo, que quando a gente vai escolher um candidato, todo mundo aqui tem a sua grade pessoal de valores, todo mundo aqui preza alguns valores em detrimento de outro. Tem gente que vai gostar mais do dinheiro, tem gente que vai gostar mais da saúde, tem gente que vai se preocupar mais com a educação, tem gente que vai se preocupar mais com taxas de criminalidade e assim por diante. Percebam, por exemplo, que já provavelmente há uma década e meia, a corrupção tomou a agenda midiática nacional. Hoje em dia, a pandemia mitigou isso um pouco, mas hoje em dia a gente estava acostumado a abrir jornal e ter notícias de corrupção estampadas em todo lado. Segundo esses teóricos, o que a mídia teria condição de fazer é o seguinte: a mídia não vai conseguir fazer você diretamente parar de votar no PT e votar num outro partido. Mas se o PT está envolvido em um escândalo de corrupção e a corrupção toma as manchetes dos jornais todos os dias por um período hiperprolongado, ao fazer a sua escolha eleitoral, você é levado a pensar que não existe nada mais importante do que a corrupção. E se a corrupção é o efeito determinante, é o elemento determinante, elemento cognitivo determinante da sua escolha, você é desestimulado por arrastamento a escolher o PT. Podendo, por exemplo, escolher uma agenda, entre aspas, insuspeita, que seja uma agenda mais conservadora, ainda que se você deixasse de pensar na corrupção e pensasse, por exemplo, na preservação dos sistemas de direito, a sua escolha seria uma e não a outra. E esses efeitos de agendamento, eles surtem também algumas consequências no plano da fixação do capital imagético de cada candidato. A imagem é também um critério definidor da escolha eleitoral, né? E há estudos, né, no âmbito, por exemplo, de universidades norte-americanas, em que pegaram os candidatos e testaram com o eleitorado, mudando o currículo só a imagem. E o cara que tem uma imagem simpática venceu em todas as eleições. Aquele cara cuja imagem que eles selecionaram era uma imagem absolutamente repulsiva ou desagradável, por assim dizer. Né? Então, há estudos que mostram, por exemplo, que nas eleições de 2002, tantos por cento das notícias que envolviam o candidato Ciro Gomes mostravam o destemperamento dele. O cara deu um discurso de 3 horas e em um momento ele se irritou com alguma coisa, era aquele momento que era capturado para aparecer na imprensa, e é óbvio que se fixa
né, na consciência do eleitorado a imagem de que aquele, você pensa no cara, você pensa num sujeito explosivo. E que, portanto, não teria têmpora, não teria parcimônia para discutir, né, e resolver os nossos problemas políticos. Bom, Fred, já entendi, fixados os efeitos da mídia, é sim questão para ter cuidado, mas eu quero saber quando é que dentro de um processo eleitoral eu posso dizer que a mídia comprometeu, ou que a mídia realizou uma campanha não parcial, uma campanha imparcial, que pendeu a balança para um ou outro candidato. Bom, temos então que tratar dos indícios de coberturas políticas inclinadas. E no meu livro eu exploro algumas pistas. Olha, e se isso aqui estiver rolando, muito provavelmente a gente tem uma cobertura que não foi uma cobertura equilibrada. E aí, naquela primeira análise, se isso é ilícito ou não, a gente já pode passar a pensar que aquilo é ilícito, sem se esquecer que a gente, para caçar, tem que fazer a análise de gravidade. Outra coisa é saber se aquilo naquela eleição específica, assumir uma gravidade tal que permita a gente rasgar a vontade do eleitorado e negar o diploma para esse sujeito. A primeira delas é a escolha tendenciosa de pautas, que pode ser sinalizada, por exemplo, por uma descabida insistência, né, no jargão jornalístico, isso é chamado de matracagem. Ah, o cara mijou fora da bacia. Mas já deu, tem 3 meses que é só aquilo na capa do jornal, olha aí. Se você olha um assunto que fala, pô, não era para tanto, esse assunto não rendia tanto, pode ser um indício. Ou intempestivo resgate. Ah, esse cara fez algo errado há 40 anos atrás e agora isso está sendo requentado pela mídia sem que tenha vindo nenhum fato novo, etc. O segundo é o oferecimento de visibilidade desproporcional, né? Olha, você abre os jornais e é evidente que a figura de um candidato tem uma exposição exagerada. Todo dia nós temos 5 candidatos a prefeito aqui, e o jornal só fala daquele cara. Outra pista é a manipulação da linguagem, né? Quando a gente tem o uso insistente e calculado de expressões que são carregadas do que na semiótica, no plano da semiótica, se chama de semânticas de forte impacto, né? Por exemplo, o jornal, né, os jornais paulistas que sempre penderam aí para o liberalismo, era evidente há uns anos atrás que quando a gente tinha uma falta contábil, né, punição por falta contábil de um candidato do PSDB, saía lá que o cara tinha feito uso de contabilidade paralela, que é um eufemismo para falar de caixa 2, que tem uma semântica negativa de forte impacto. Então, quando era candidato do PT, era caixa 2 na capa. Quando era do PSDB, a palavra caixa 2 não vinha nunca. Falta de campanha, ilícito de campanha, etc. Outra coisa, manipulação de imagem. Se você olha a capa da Veja na véspera das eleições de 2014, você vai olhar Lula e Dilma e vai compreender que são demônios na Terra. Aquelas imagens vampirescas que capturavam do Michel Temer também, né? Então, quando aparece o candidato A, tá sempre bonito, jovial, saudável, sorridente. E as fotos do... Lembra que eu falei que a imagem importa? Né? E as fotos do outro candidato, o cara tá irritado, o cara tá amuado, fazendo muxoxo, etc. Outra coisa, a realização de maquiagem informativa, né? Quando a gente tem a construção de pontos de vista que são suspeitos ou que são excludentes de uma ótica plural. Maniqueísmo. Tem uma notícia sobre um fato complicado, o jornal dá o ponto de vista dele, aquilo prejudica muito fortemente um candidato envolvido e o jornal sequer tenta ouvir para dar em um parágrafo o ponto de vista contrário. E a manipulação, o maniqueísmo informativo, um grande exemplo, sempre falo, é aquele veículo antagonista. Né? O antagonista botou, acho que eu mencionei na aula de propaganda, botou lá uma nota dizendo que o TSE tinha gastado 100 mil reais para prover às servidoras um curso de pompoarismo, que é algo absolutamente mentiroso, porque o que o TSE tinha feito
era a contratação de um curso de fortalecimento do assento pélvico, não sei o que lá, pélvico, que, se por um lado poderia ser usado como técnica de pompoarismo, no âmbito da medicina, servia para prevenir uma série de doenças que afetam o trato urinário das mulheres e que, portanto, tinha total razão de ser, mas que a imprensa enquadrou de uma forma, obviamente, tendente a prejudicar a imagem do tribunal, e isso acontece na política o tempo todo. Mas o teste de neutralidade da imprensa, além dessas pistas, pode ser feito a partir de uma técnica mais objetiva. E no âmbito das análises de imparcialidade da imprensa, os teóricos da comunicação vão desenvolver indicadores que, na minha visão, têm que ser usados no plano cumulativo. E aí a gente consegue. Aí você consegue provar por A mais B que o jornal prejudicou ou auxiliou alguém, e mais, o quanto prejudicou ou auxiliou alguém. E esses parâmetros são 3: análises de visibilidade, análise de enquadramento e análises de valência. A visibilidade tem a ver com o quanto o cara aparece, o quanto o jornal permite com que os candidatos apareçam. E o propósito aqui, então, é aferir o grau de evidência que cada candidato conquistou, né? Durante os 45 dias das eleições, o Jornalzinho da Cidade, que é semanal, publicou 7 edições do seu jornal, e o candidato tal apareceu nas 7, tem um outro que não apareceu em nenhuma. Opa! A visibilidade não foi equivalente. Agora percebam que o alto grau de visibilidade não é necessariamente um dado positivo, porque esse cara pode ter aparecido muito, mas aparecido muito mal. As 7 edições traziam escândalos contra aquele cara. E por isso a análise de visibilidade, isoladamente, não é suficiente, porque embora aparecer muito possa ser uma vantagem potencial, e não aparecer certamente seja uma desvantagem tendencial, a gente precisa ver como é que esse cara apareceu. E por isso, num segundo degrau, a gente faz análise de valência. E a análise de valência é o seguinte: você vai ler a notícia e saber se aquilo lá rende bem ou rende mal para o cara, ou se aquilo é indiferente. E aí você vai conseguir quantificar, qualificar e quantificar como é que aquele cara apareceu. Então, se o jornal está trazendo as promessas do cara, os seus programas de governo, se o jornal está dando eco a acusações que aquele cara fez aos seus adversários, se aquele cara está dizendo que o cara chutou a barraca, o pau da barraca e detonou, foi muito bem num debate, aquilo é valência positiva. Aquilo conta pontinho pro cara. Por outro lado, se aquilo vem na esteira de fazer denúncia, de colocar alguma ressalva, alguma crítica, de repercutir um ataque de concorrente, a gente tem valência negativa. Se vocês pegarem o meu livro, esse livro que eu falei que eu posso mandar em PDF, eu fiz análise das 3 maiores revistas do país, todas as edições das eleições de 2014, e mostrei como é que os candidatos ali foram prejudicados ou beneficiados no âmbito dessas revistas. Época, Isto É, Veja, etc. Agora vejam que a valência também pode ser neutra. Às vezes é uma notinha que está dizendo: amanhã aquele cara vai distribuir panfleto no bairro tal. Aquilo não fede nem cheira, a gente tem valência neutra. Mas vejam que isso também não resolve categoricamente o nosso problema. E por quê? Porque às vezes o cara apareceu muito e apareceu mal, mas apareceu muito e mal porque o cara é um lixo. Se o cara é corrupto, ladrão, safado, sem vergonha, mentiroso, um crápula, como é que a imprensa vai botar esse cara de uma maneira boa, sem fazer maquiagem informativa? E por isso, o terceiro pilar de análise, ao lado de uma análise de visibilidade e ao lado de uma análise de valência, tem a ver com enquadramento. E com o enquadramento você consegue matar a charada.
Porque se você consegue deduzir que um fato que em sua essência bruta era um fato positivo foi pautado como uma coisa negativa, o enquadramento aparece. Olha aí o antagonista. O antagonista enquadrou uma coisa que era positiva, o tribunal gastando dinheiro, preocupado com o bem-estar de suas servidoras, veio a lume de uma maneira repaginada que deturpa completamente o seu real sentido. Isso aconteceu nas eleições de 2014 e vem até a ver com aquela questão da censura invertida também. No decorrer de 2014, e tem a ver também com a questão da verdade, de como é complicado discutir o problema das fake news nas eleições, porque a verdade nem sempre é evidente. No decorrer das eleições de 2014, ali pelo mês de junho, julho, o Banco Mundial soltou um relatório que dizia que o Brasil tinha saído do mapa da extrema pobreza. O Brasil tinha saído do mapa da extrema pobreza. E esse é um fato que, em sua essência, eu não tenho dúvida de que é um fato positivo. Porque ontem a gente estava no mapa, hoje a gente saiu do mapa. Tem o que discutir. Agora, o conceito de eliminação da pobreza extrema, segundo a metodologia do Banco Mundial, é um conceito virtual. E só pode ser virtual porque certamente o Banco Mundial não tem condições de procurar todas as 210 pessoas que moram no Brasil para saber quem é que está passando fome e quem é que não está. Então, ele é um conceito virtual, calcado num corte arbitrário que eles fazem. Fala, ó, quem não ganha tantos centavos de dólar por dia é considerado um pobre extremo, 70 centavos de dólar. Maravilha. E a eliminação é virtual também, porque nenhum país do mundo, nem o mais avançado, vai conseguir eliminar completamente pobre. A gente tem pobre nas ruas da Suíça, tem pobre nas ruas da Suécia, e assim por diante. Então, o cálculo é o seguinte: quando mais de 90% da população ganha mais do que tantos centavos de dólar, aquele país eliminou virtualmente a pobreza extrema. E por que isso é importante? Para a gente aferir, explicar como a imprensa prejudica ou beneficia alguém. Como é que a gente descobre se a imprensa está beneficiando ou prejudicando alguém? Vai ver como é que isso saiu na imprensa. Muitos jornais, de certa forma, prejudicaram indiretamente a reeleição da Dilma, porque a Dilma era a presidente da ocasião, a presidenta da ocasião, e isso não foi noticiado. Vejam que é algo relevante que a maioria dos jornais não noticiou. Mas o enquadramento é possível de ser feito em quem excepcionalmente trouxe isso aos olhos da sociedade. E no UOL saiu lá, Brasil elimina a extrema pobreza, maravilha, e etc. Olha o enquadramento positivo desse fato bruto. E no Estadão saiu o seguinte: de acordo com o relatório do Banco Mundial, o Brasil ainda tem 20 milhões de pobres, 20 milhões de miseráveis. É mentira? Não é mentira. Porque se a gente eliminou a pobreza de 90%, mas ficou com a pobreza de 10%, 10% de 200 milhões são 20 milhões. Agora, embora a gente não tenha isso em si como um fato irregular, porque, como eu disse, não é mentira, se você precisa descobrir dentro de um conjunto de problemas daquele jornal, se aquele jornal de fato pendia para A ou para B, você tem um elemento muito concreto para ver que a tendência dele era a tendência de favorecer B e não de favorecer A. Para finalizar, queria dizer o seguinte: os efeitos da imprensa, eles vêm muito de uma presunção de objetividade que a gente confere automaticamente aos órgãos. A gente tende a acreditar que a imprensa é objetiva, no sentido de que ela não é parcial, ela não é subjetiva. Por isso que os candidatos vão comprar jornal. Porque quando eu vejo o discurso de um candidato, eu presumo subjetividade, aquele cara tem um interesse pessoal e não acredito. Agora eu vejo num jornal que eu não sei de quem é,
que eu não sei que lado defende, a pegada é diferente. Mas ocorre que a presunção de objetividade ela é pouco eficaz ou pouco presente nos cenários de eleições com circunscrição limitada. Quero dizer o seguinte, a mídia mais perigosa em eleição de grande base territorial e menos prejudicial em eleição de cidadezinha pequena. Ora, se eu estou tratando de uma eleição presidencial, eu aqui de Campinas não tenho como saber o que está acontecendo em Brasília. Eu dependo da imprensa para isso. E como eu não sei quem são os grandes donos de jornal, quando a imprensa escreve que foi assim, eu acredito que foi assim. Porque eu presumo que aquele veículo, que é um veículo tradicional, com mais de 100 anos de existência, é um veículo que faz uma cobertura objetiva dos fatos políticos. Agora, lá na minha cidadezinha de Minas Gerais, tem um único jornal. E se eu ainda morasse lá, esse jornal produziria poucos efeitos sobre mim, por dois motivos principais. Primeiro, porque eu sei que aquele jornal é do Thiago Dente Podre, que era um moleque que jogava bola comigo quando eu era pequeno, e eu sei que o Dente Podre é puxa-saco do prefeito. Então eu não presumo a objetividade das informações que estão naquele veículo. E, por um segundo motivo, naquela cidade eu tenho totais condições de saber por outras fontes se o prefeito alugava ou não alugava pornô de anão, como foi veiculado amplamente numa das eleições, quando eu era moleque ainda lá, né, saiu de porta de casa dizendo que o prefeito era viciado em filme pornô de anão, sei o quê. Lá eu era vizinho do prefeito e embora se isso tivesse saído no jornal e não saiu, foram papeizinhos apócrifos, eu teria condições de, sem depender da mídia, ir buscar a verdade dos fatos. E, portanto, os senhores que são juízes eleitorais de cidades do interior têm que ter um cuidado adicional em depreender das ações da imprensa uma capacidade muito grande para influenciar o resultado das eleições. Por fim, ainda naquela pegada de análise da gravidade, eu disse a vocês na nossa primeira aula, quando a gente estudava os bens jurídicos tutelados, que às vezes os poderes ideológicos, que é o caso eminente da imprensa, é que a diferença dos outros poderes que atuam sobre as pessoas é um poder que atua sobre o ambiente. E para perspectivar isso de uma maneira mais concreta, né, o resultado, o que é aquilo, que diferença aquela cobertura fez no ambiente em que o eleitor vai formar a sua convicção, quando se trata de um problema da imprensa, a imprensa tem que ser analisada como um todo. Você não pode olhar só para aquela notícia sem saber o que mais foi noticiado. Daí aquele caso que eu contei no nosso curso de propaganda e que eu vou repetir, porque pode ter gente que está fazendo esse curso e não fez o outro. Um amigo meu me ligou, que era juiz, falou: Fred, vou caçar a prefeita da minha cidade. Eu falei: maravilha, o que ela fez? Ah, tem uma rádio aqui na cidade que está fechada com ela. Essa rádio passava a propaganda eleitoral dela, fingia problema técnico para não passar a propaganda dos demais. Se você olha só para aquilo, você caça o cara na hora. Só que quando eu olho para o ambiente e descubro que naquela cidade não tinha só aquela rádio, tinha mais 7, que também tinha 4 canais de televisão, e que isso não aconteceu em nenhuma outra rádio, nenhuma outra televisão, aquilo, embora do ponto de vista de uma análise qualitativa seja algo muito feio, numa análise quantitativa não tinha uma repercussão muito grande, porque ocorreu poucas vezes, num único veículo, havia vários outros. Se você está tutelando a legitimidade das eleições, você precisa saber como é que ficou, quanto aquilo poluiu a atmosfera da comunicação, né? Para evitar fazer uma análise absolutamente desajustada, desapropriada que a gente vê na jurisprudência, sobretudo nas sentenças de primeiro grau, né?
Eu tenho casos no TSE em que o prefeito foi cassado porque um comentarista de rádio elogiou o cara uma única vez numa transmissão dentro de um programa de 5 horas. Ele recebeu um elogio que durou 1 minuto e 5 segundos. E o juiz eleitoral entendeu que aquele cara ganhou a eleição por conta disso. Caso de, acho que Santa Luzia, em Minas Gerais, né? O cara foi elogiado numa capa de jornal uma única vez, numa única edição, tinha uma coisa na capa de jornal, né? Você tem que olhar o ambiente. E quando você olha o ambiente, exclusivamente o comportamento dos veículos de comunicação, você está procurando desajustes, desequilíbrios. E esse desequilíbrio, o aspecto mais importante do desequilíbrio é o que, lá na ciência da comunicação, a gente chamaria de grau de diversidade extrínseca. E o grau de diversidade extrínseca é o mais importante. A gente precisa ter diversidade extrínseca. A gente precisa que o conjunto midiático se equilibre. De maneira que para a gente não seria problemático, numa eleição de 2 candidatos, ter um jornal puxando o saco do A se tivesse outro jornal puxando o saco do B. Que as coisas se reequilibrariam. Embora cada um desses jornais não tivesse uma diversidade intrínseca, porque aquele jornal só puxou para um e não deu pano para outro, o outro só puxou para o outro e não deu pano para um, as coisas se reequilibram. Então, ainda que você prove, o juiz, ainda que você conclua, num caso, que aquele jornal foi um jornal tendencioso, você não pode deduzir a gravidade das circunstâncias, na minha visão, sem compreender melhor como é que os outros jornais se comportaram. Porque você pode se surpreender. E eu diria para os advogados que eu, se advogado fosse, catalogaria todos os jornais da campanha. Porque se te acusarem que o jornal A, se acusarem o seu cliente de ter sido favorecido pelo jornal A, vai te ajudar na defesa mostrar notícias em que o mesmo jornal A favoreceu os candidatos B e C, assim como pode te ajudar a aportar provas no sentido de que, embora de fato o jornal A tenha favorecido o seu candidato, o candidato B foi muito favorecido pelos jornais X e Y. E assim você consegue mostrar que aquele desequilíbrio das condições de igualdade do certame, embora parecesse muito acentuado no começo, não resultou tão acentuado assim no final. E com isso, com 1 minuto de antecedência, eu encerraria a nossa aula de hoje, agradecendo muito mais uma vez pela atenção. Obrigado. Obrigado, Fred, pela brilhante aula, como sempre, né? Iniciou aí o estudo pormenorizado do abuso de poder econômico e do abuso de poder dos meios de comunicação, que se chama de abuso de poder midiático. Realmente é preciso estudar, né? Porque a análise para o enquadramento do fato ela é causística, né? Porque as cláusulas são abertas, mas nós temos que ter, do ponto de vista da técnica jurídica, né? Contornos que pelo menos possam nos dar elementos seguros para que, de um lado, não cometemos injustiças, né? E, de outro, possamos assegurar efetivamente o que tutela a norma, que é a normalidade e legitimidade das eleições. Muito obrigado, Fred. Sem dúvida, seu livro é uma obra imperdível, porque vai estar tudo sedimentado, né? Eu registro mais uma vez, fazendo uma propaganda positiva, que eu já o adquiri, né? Iniciei a leitura, não terminei. É um livro, para quem quer aprofundar nesse assunto, realmente imperdível. Eu lhe agradeço uma vez mais. Registro que na sexta-feira, portanto, nós teremos a última fase, que o Fred deve finalizar o abuso e entrar nas condutas vedadas, que é um tema, infelizmente, vai faltar tempo de novo, né? Porque conduta vedada, sem dúvida, em uma aula para finalizar esse e falar de conduta vedada também é muito importante. Agradeço, portanto, convido os colegas para sexta-feira, 8h30. Agradeço a Fernanda Marques, ao Reima Désio de Lima. Obrigado, Fernanda. Ao Luiz Derce, ao colega Jackson, a Marcela Gonçalves, a Shirley Pereira, ao Armando, por estar aqui na nossa plateia, dando alguma visibilidade aí para o
o nosso palestrante ter essa visibilidade da plateia, né? Eu registro que a presença do colega Fábio Fiorenzo. Eu achei o Fábio escondidinho aí na plateia, viu, Dariano? Da próxima vez você puxa ele. Da próxima vez você puxa ele. Flávio Fiorenzo é colega nosso, é juiz membro, classe juiz federal. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito nos honra a presença de Vossa Excelência. Registrar a presença aí da doutora Gabriela, que é colega juiz de direito. O Fábio Petengil, colega juiz de direito. O Maurício, o Ângelo Judai, que é da minha turma, está sempre conosco aqui nas aulas. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento todos os colegas em nome dos senhores, aos senhores advogados, em nome do doutor Dercy, senhores servidores, em nome aí do Darienzo. Obrigado, Jane, e até terça-feira. Obrigado, Fred, mais uma vez. Valeu, obrigadão. Bom dia a todos. Abraço, tchau.